Veja, aqui Deus diversas vezes, com diversas maneiras, falou no tempo passado pelos pais, pelos profetas. Olha, o Deus se revelou pouco a pouco, através da consciência, através de milagres, através das criações, através dos profetas, pouco a pouco. Mas no final, quando Jesus veio, ele trouxe a revelação completa de Deus. Os profetas que viveram antes de Jesus Cristo não receberam a revelação completa de Deus. Jesus, que estava sentado no seio do Pai, trouxe uma revelação completa de Deus. E nos tempos antigos, antes de Cristo vir, havia muitas religiões, muitos gentios que adoravam deuses e deusas, milhares de deuses e deusas. As pessoas daquele tempo estavam pensando que cujo Deus é um Deus mais forte, ele abençoara materialmente e dará muitas riquezas. Assim Deus, o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Davi, Deus de nossos pais, abençoou o povo materialmente e declarou para o mundo: eu sou o Deus mais forte e eu sou o Deus mais poderoso. Porque as pessoas daquele tempo estavam pensando que Deus, que é forte, dará a bênção material. É por isso que Salomão diz que as riquezas vêm de ti. Mas quando o Jesus Cristo veio, ele trouxe a revelação verdadeira. Ele diz para negar tudo. A menos que você renuncie a tudo, você não pode ser um discípulo. Você não pode ser meu discípulo. Que contraste, não é? Veja, no tempo do Antigo Testamento ou no passado, Deus abençoou materialmente. Mas no tempo do Novo Testamento, Jesus diz: renuncia aquilo também que você tem. Em vez de dar as coisas, ele diz que renuncia, nega, abandona tudo que você tem. Que contradição. Então, se você ver, nos tempos antigos, as pessoas daquela época estavam pensando que cujo Deus é o Deus mais forte, esse Deus destruirá completamente seus inimigos. Assim, quando eles vão para a guerra, eles oravam para o Deus deles e diziam: Deus, destrua completamente nossos inimigos. Então, quando seus inimigos são completamente destruídos, eles começam a louvar seu Deus como: oh Deus, você é um Deus mais poderoso. É por isso que nossos inimigos são destruídos. Assim, Deus começou a abençoar Abraão e Israel. E eles foram capazes de destruir completamente seus inimigos. Destruindo os inimigos, Deus provou ao mundo daquela época que Ele é o Deus mais forte. Ele é o Deus mais poderoso. Mas você sabe, quando Jesus Cristo trouxe a revelação, o que Jesus diz é: ama seu inimigo. Não destrua seu inimigo, mas ame seu inimigo. Ele diz: abençoe as pessoas que te amaldiçoam. Que contraste, amigos. Por favor, entendam que o povo do Antigo Testamento estava sendo preparado para uma bênção dessa terra. O povo de Israel foi abençoado com a bênção material dessa terra. Mas para você e eu, os filhos escolhidos de Deus, a noiva de Cristo, nossa bênção ainda está por vir. Essa bênção está no novo céu e na nova terra. Essa bênção está em Nova Jerusalém. Assim, o desejo de Deus é nos abençoar com todas as bênçãos da Nova Jerusalém. Para isso, nós temos que renunciar às coisas do mundo. Por isso, temos que escolher o caminho estreito. Por isso, temos que escolher a porta estreita. A menos que você escolha a porta estreita e siga o caminho estreito, você não vai chegar ao seu destino. Você olha para o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 10. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 10. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Como o apóstolo Paulo estava vivendo? O apóstolo Paulo, ele era um homem rico da época. Você sabe que naqueles dias não havia faculdades e universidades. Apenas pessoas ricas costumavam ensinar seus filhos.
Eles mandavam seus filhos para os lugares chamados currículos, ou para os lugares onde os mestres moram. Seus filhos vão morar com o mestre e estudar. E todas as pessoas não tinham condições de pagar por um ensino tão caro. Paulo adquiriu esse tipo de conhecimento aos pés de Gamaliel, o grande mestre da época. A história diz: a família de Paulo tinha negócio de transporte. Naqueles dias não tinha carros, nem caminhões, nem trens e nem tinha coisas transitáveis para transportar os materiais de um lugar para o outro. As pessoas possuíam os navios porque o mar era o principal canal para o transporte de mercadorias de um lugar para o outro. A família de Paulo tinha negócio de transporte. Naqueles dias, os navios também não andavam com motores elétricos, mas pelo vento, por remos e por métodos mecânicos. Assim, eles tinham um negócio de transporte. Isso quer dizer que na sua comunidade, a família de Paulo estava controlando as finanças. Eles eram muito ricos, controladores comerciais. E não apenas isso, também ele era um homem influente. Ele tinha um nome muito grande entre os judeus. E ele era um membro do Sinédrio. Pessoas comuns não conseguiam essa posição. Assim, Paulo era um homem muito grande, com toda a riqueza e todas as posições e todo tipo de conforto e influência. Você sabe que até mesmo os sumos sacerdotes também estavam ao seu lado. E ele diz que ele nasceu cidadão romano. Sabe, obter a cidadania romana não era uma coisa fácil. Uma pessoa que tiver cidadania romana, a polícia comum não pode prendê-la. Eles desfrutam de privilégios especiais. Assim, Paulo, o servo de Deus, tinha todos esses privilégios especiais. O que ele diz? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Veja como o Paulo está entrando pela porta estreita. Todas as coisas que eram ganho para ele, olha, o negócio de transporte era o ganho para ele. E ser membro do Sinédrio era uma posição alta. E ter a cidadania de Roma era uma coisa importante. Mas antes de entrar pela porta estreita, ele recusou tudo. Ele abandonou tudo. Por isso ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Você sabe o que Paulo ganhou? Ele ganhou o conhecimento de Jesus Cristo. Ele veio a conhecer que Deus desceu como um homem que era Jesus Cristo. Ele veio a conhecer que Jesus Cristo morreu na cruz por ele. Ele veio a conhecer que Deus tem um plano de Nova Jerusalém. Ele sabia que esta terra vai ser destruída. E quando ele conheceu este grande mistério de Deus, e quando ele reconheceu o amor de Deus através do Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele abandonou tudo. Ele se preparou para entrar pela porta estreita. Hoje em dia, muitas pessoas vêm para Cristo para obter algumas coisas materiais. Ou eles vêm e oram: Senhor, se eu conseguir um bom emprego, eu vou seguir você. Senhor, se eu conseguir uma boa promoção, eu vou te seguir. Senhor, se eu conseguir um bom carro, eu vou te seguir. Deus, se você me abençoar meu negócio e me tornar um milionário, eu vou te seguir. Meu querido amigo, você não conhece o caminho de Deus. Você sabe que toda a glória do homem deste mundo é como a flor da erva. Isso é o que encontramos no 1 Pedro. Abre comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Toda a glória do homem é como a flor da erva. O que Paulo decidiu? O que Paulo pensou? Minha cidadania romana e meu grande dinheiro do negócio de transporte e a grande posição em Sinédrio e a grande posição de um aprendido nos pés de Gamaliel, todas as coisas ele considerava como a perda. E ele se abaixou e escolheu aquela porta estreita, a porta com obstáculos. Ele entrou pela porta estreita. O que ele diz? Todas as coisas eu considero uma perda pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Todas aquelas coisas ele considerava perda pela excelência de Cristo.
Aqui ele diz, sim, sem dúvida considero todas as coisas, mas a perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofre a perda de todas as coisas, eu as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Quando ele olhou sobre o conhecimento de Cristo e o amor de Cristo e a glória de Cristo, todas as outras coisas ele comparou como esterco, como lixo. A um lado Cristo e o outro lado todas as coisas materiais. A principal e a alta posição na sociedade romana, alta posição na comunidade judaica, alta posição no sinédrio, uma alta posição financeira, alta posição influente. E ao outro lado ele viu a Cristo. Qual era a sua condição? Ele não tinha dinheiro. O que Jesus Cristo diz quando um homem veio e diz, mestre, eu quero vir até você e seguir o Senhor. Então Jesus diz, raposas têm seus buracos e pássaros têm seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem lugar para deitar a cabeça. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha sua própria casa. Quando ele queria entrar na cidade de Jerusalém, normalmente as pessoas usam cavalos, mas o que usou o pobre homem que não tem um centavo? Ele usou um jumentinho. Quando algumas pessoas procuravam ele para pedir o imposto, ele não tinha dinheiro para pagar o imposto. Ele diz, vá e jogue sua rede. E eles pegaram o peixe e o dinheiro que encontraram na boca do peixe, ele pegou e deu para eles. Ele não tinha dinheiro. Nós lemos a respeito de seu próprio discípulo, que quando estavam descansando em uma casa e quando saíram de manhã, estavam caminhando pela uma fazenda de milhos, eles estavam cheios de fome e depenaram os milhos e começaram a comer. Eles estavam vivendo nesse tipo de condição. O que Paulo decidiu? Eu conheço este homem da Galileia. Este Jesus da Galileia não deixou nada. Não deixou também o seu vestido. Seu vestido também foi levado por pessoas. Embora ele não tenha deixado nada nessa terra, ainda ele é Deus. Ele reconheceu Jesus Cristo. Quando ele reconheceu Jesus Cristo, ele entendeu que isso é mais precioso do que toda a prata e ouro. Portanto, ele deixou esse caminho largo de aproveitar a vida. Por isso, ele abandonou esse caminho largo de aproveitar a vida. Cristãos, pastores, pregadores, vocês não estão nesse caminho largo. Vocês não estão atrás do dinheiro. Vocês não estão atrás de fama. Vocês não estão atrás de uma vida luxuosa. Vocês não estão desfrutando do mundo em nome de Jesus Cristo. Você tem coragem de dizer que você entrou pela porta estreita? Você pode ser um pregador, você pode ser um grande curador, mas meu irmão que cura, o curador, seu fim é fogo do inferno. Você pode estar pregando coisas maravilhosas, mas a menos que você entre pela porta estreita para controlar sua carne, você não terá a vida eterna. Pregador, você não terá a vida eterna. Pastor, você não chegará para a vida eterna. Secretário, ancião, membro do comitê, organizador da igreja, professor da escola bíblica dominical. Se você não estiver escolhendo a porta estreita, você não entrará no reino de Deus, porque sua carne te levará para o inferno. Por que você não está escolhendo a porta estreita e o caminho estreito? Porque sua carne não gosta disso. Sua carne diz que é muito difícil. É muito difícil. Não devemos escolher isso. Sua carne te levará para o inferno. Olhe para o Paulo, o que ele fez. Ele contou perda todas as coisas pelo conhecimento de Cristo, para que ele possa ganhar a Cristo. Então ele diz, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que é da lei, mas sim a que é pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé, para que eu o conheça. Olhe para o anseio de Paulo, que eu possa conhecê-lo. Os ensinamentos de hoje são venenos modernos para destruir você, para tirar toda a personalidade divina de você. Foge desse tipo de pregadores, jogue fora esses tipos de livros. Esses livros e as pregações dos pregadores levaram você ao inferno. Irmãos, irmãs, você e eu não somos chamados a desfrutar deste mundo. Estamos em treinamento. Estamos sendo preparados para a vida eterna. Essa vida ainda está por vir. Eu louvo e agradeço a Deus pelo Senhor Jesus Cristo que se revelou, para que possamos saber qual é o plano eterno de Deus. Você sabe, meu amigo amado, o que nosso Senhor Jesus Cristo disse? Eu vou preparar um lugar para você. E se eu for, eu vou voltar e levá-lo para onde eu vou estar. Para dar a você e a mim esta mensagem maravilhosa, Deus não enviou um anjo,
Mas a segunda personalidade de Deus, Filho Jesus Cristo, veio diretamente para nós dizer esta mensagem. É por isso que João diz: nós não sabemos o que seremos, mas uma coisa sabemos: quando ele aparecer, seremos como ele. Amado irmão e irmã, homem, jovem, idoso, pastor, pregador, você tentaria seguir a palavra de Deus? Você prestaria atenção para as maravilhosas palavras de Deus? Qual é a maravilhosa palavra de Deus? Prepare-se para a esperança eterna. Detesta o apego mundano e depois carregue sua cruz. Pegue sua cruz, leve seu sofrimento, aceite os problemas, dê boas-vindas aos problemas. Porque esses problemas estão aí? Esses problemas são contra a sua carne. A carne quer sempre desfrutar, a carne quer ser feliz. A carne quer se divertir, a carne quer ser muito feliz, mas a cruz é contra a carne. A cruz e carne devem funcionar assim. Você deve sempre receber sofrimentos. Por causa da carne, você deve receber o sofrimento. Então, essas duas coisas devem andar juntas. Ou a carne está lá, então a cruz deve estar lá. De modo que ambos se ataquem um ao outro e você leve uma vida pacífica. Então, cada irmão e irmã deve estar disposto a tomar suas próprias cruzes de sofrimento. Cruz, eu não quero dizer que você coloca uma cruz de madeira no seu pescoço. Eu não quero dizer que você mantenha uma cruz de ouro ou uma cruz de prata. Cruz significa acolher todos os tipos de sofrimento. Aleluia! Esse sofrimento é um auxiliador para que possamos superar a carne. Eu louvo e agradeço a Deus. E eu oro para que você possa entender essa palavra. Eu oro para que esta palavra possa penetrar profundamente em seu coração. Você pode achar que isso é muito estranho e muito difícil, mas isso é bom para você. Se seguirmos isso, então a alegria do Espírito Santo virá e então você se alegrará. Então sua esposa também começará a se alegrar. Seu marido também começará a se alegrar. Seus pais também começaram a se alegrar. Não amando a si mesmos, mas olhando para o novo lugar de Deus, olhando para aquele lugar celestial de Deus, olhando para aquela cidade de Deus. Abraão esperava por aquela cidade de Deus. Meu querido amigo, porque ele esperou por cidade de Deus, ele continuou a viver na tenda. Aleluia! Embora ele não era escolhido para isso, ainda assim ele teve um vislumbre disso, visão disso. Ele recebeu uma mensagem sobre isso, que Deus vai preparar uma cidade para o seu próprio povo. Isso é para nós, isso é para você e para mim. Você é o homem escolhido, o homem escolhido, irmão escolhido, irmã escolhida. Você vai começar a negar, você vai começar a renunciar, você vai começar a detestar o seu apego, relacionamento mais próximo, para que sua carne fique decepcionada. Sua carne pode dizer assim: esse mestre é um mestre duro, eu não posso chegar até ele através dos parentes, eu não posso ir até ele através dos seus queridos. Se eu passar por ele, ele vai me descobrir, ele vai me detestar e vai me atacar. Por isso, amado, eu peço você que ore por uma oração especial. Senhor, ajude-me a entender essa palavra simples. Jesus Cristo diz que a menos que você negue, renuncie a tudo isso, você não pode ser meu discípulo. Ninguém pode anular isso. Ninguém na terra pode anular isso. Portanto, vamos nos submeter à palavra de Deus e orar. Nesses dias estamos estudando o assunto da vida cristã vitoriosa. A vida cristã vitoriosa significa vencer a carne, crucificar a carne. Agora estamos estudando o assunto da crucificação da carne. O primeiro passo de crucificar a carne é negar a nós mesmos. Crucificar a carne inclui nossos sentimentos de amor mundano, nossa concupiscência, negar a nós mesmos e renunciar a essas coisas ou detestar as coisas que nos são mais ligadas. Depois tem mais alguns passos que Jesus Cristo nos deu, isso que lemos em Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Tome meu jugo. Muitos de vocês, as pessoas modernas, podem não ter visto o jugo. Eu gostaria de mostrar uma pequena foto do jugo. E acredito que nossos amigos poderão lhe mostrar algum jugo. O jugo, antigamente, mesmo agora em alguns lugares, também este jugo está sendo usado para lavrar o campo. O jugo tem dois pedaços de madeira como este. E o pescoço de boi é trazido entre esses dois pedaços de madeira. Então esse é o jugo. E então o lavrador coloca uma grande corda conectada a ele, um pau grande, um pedaço de madeira ligado e depois ele ara o campo. Jesus Cristo diz:
tome o jugo. Quando o boi ou o búfalo vem sob o jugo, ele não pode se mover livremente ou de acordo com seu próprio desejo, porque é controlado por estes dois pedaços de madeira que vêm ao redor do pescoço. E depois também tem uma corda, o pescoço está completamente controlado. E essa corda vem até aqui. Não é só o pedaço de madeira e a corda. Então, quando o boi ou o búfalo vem sob o jugo, ele não fica livre para seguir o seu próprio caminho. Então, Jesus Cristo nos diz para tomar o jugo dele. Ele não está colocando o jugo sobre nós. Você sabe, quando depois de Deus ter feito tudo por nós, que Ele derrubou o muro da partição, nós estávamos sem Deus, nós éramos estrangeiros para o Deus, Ele nos trouxe para a sua família, Ele nos deu a graça de nascer na sua família. Todas essas coisas que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Agora, o que falta para nós é trabalhar, efetuar nossa própria salvação. Nós temos que fazer isso voluntariamente. Nós temos que negar a nós mesmos. Temos que tomar a cruz por nós mesmos. Nós temos que detestar, renunciar nossos queridos, porque são todos relacionamentos temporários. Para o relacionamento eterno, temos que renunciar esses apegos temporários. E aqui Jesus Cristo diz para tomar o jugo. Agora, sobre o jugo não é um componente. Você pode ver aqui, o jugo não é um componente, é um pedaço de madeira e há outro pedaço de madeira, e este é outro pedaço de madeira, este é outro pedaço de madeira, e tem uma mão de arado abaixo dela, e a corda, e a parede na qual o jugo consiste de diferentes componentes. Da mesma forma, o jugo de Jesus Cristo nós encontramos no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. O jugo significa os ensinamentos de Jesus Cristo. Ensinamentos de Jesus Cristo. Se você ler Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai encontrar os diferentes componentes do jugo. Agora, para o seu aprendizado, vou ler um ou dois componentes para que você possa entender o resto das coisas. Um dos componentes do jugo que encontramos em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Ame seus inimigos. Meu caro amigo, aqui Deus Jesus Cristo pregou uma coisa muito difícil de seguir. É naturalmente impossível amar nossos inimigos. Nossa carne sempre nos encorajará a odiar nosso inimigo, atacar ele, retaliar, vingar. O amor de Deus, o jugo de Jesus Cristo, o ensino de Jesus Cristo diz: ame seus inimigos. Isso significa que através do Espírito Santo, todo o ódio que está em seu coração para o inimigo é removido. E então o amor chegou, a afeição veio em nosso coração. É impossível pela natureza humana. Sempre nossa carne, nossa natureza carnal, odiará fazer isso e vai se opor a você para fazer isso. Mas quando você coloca o jugo de Cristo em você, você terá que amar seu inimigo. Como isso é possível? Quando você ora, a carne que te encoraja, a mente carnal que encoraja a detestar ou odiar aquele inimigo, você ora a Deus: conceda-me graça pelo Espírito Santo para que meu desejo carnal, essa natureza rebelde, essa carne em mim que me diz para retaliar, para opor, o Espírito Santo, ajude-me a suprimi-lo. E no lugar do ódio, deixe o amor entrar no meu coração por ele. Então isso não é uma coisa fácil. Então esse jugo você tem que pegar. Se você quer vencer sua carne, se você quer crucificar sua carne, você tem que tomar o jugo de Jesus Cristo. Qual é esse componente? Amando nossos inimigos. Amigos, você já tentou isso? É claro que você não pode estar retaliando seus inimigos. Seu vizinho pode estar trabalhando contra você. Você pode não estar retaliando. Você pode estar orando a Deus: remover este inimigo de diante de mim, Senhor. Este vizinho está criando muitos problemas. Ou no seu local de trabalho, há um amigo que está sempre falando contra você. Ou em um bairro, ou na igreja também. Algum dia você pode ter algumas pessoas que estão contra você. Você pode estar orando: Senhor, ele é um demônio. Tira esse demônio de mim.
Senhor, este vizinho é um demônio. Senhor, por favor, remova esse demônio de mim. Mas o que a palavra de Deus diz? Não, meu filho, minha filha, esse não é o caminho. Se você fizer desse jeito, então sua carne vai vencer você. Se você quiser manter sua carne crucificada, você deve orar. Oh Deus, conceda-me a graça de amar meu inimigo. E você sabe, também diz, ame seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Senhor, essa pessoa está me amaldiçoando. Ao invés de retaliar com uma maldição, ajude-me a abençoar ela. E também diz, faça o bem a eles que te odeiam. Oh Senhor, essa pessoa está sempre fazendo algo contra mim. Ajude-me a fazer algo de bom para essa pessoa. E diz também que ore por eles que te usam mal. As pessoas que zombam de você. As pessoas que usam você por benefício próprio. Também diz, ore por eles que te perseguem. Meus amigos, na minha vida eu fui perseguido 15 vezes. Eu fui espancado cruelmente. Eu fui chutado, eu fui jogado no chão e as pessoas, depois de me derrubarem no chão, me arrastaram no chão. E você sabe quantas vezes fui espancado e batido. Mas agradeço a Deus que nunca tive ódio por eles. Mesmo quando me levaram para um tribunal, até o juiz, quando me perguntou, diga os nomes das pessoas. Então eu disse que não vou contar seus nomes. Eles são meus amigos. Quando eles me batiam, não de uma forma fácil, mas eles batem na minha cabeça, no meu peito, no meu corpo, e eles te jogam no chão, rangendo os dentes e atacam para matar você. Você sabe, esse corpo que você está vendo foi atacado 15 vezes. Eu estive no leito da morte. Minha condição era muito séria. Eles me jogam no chão e chutam minha cabeça, chutam meu peito, chutam minhas costelas, ou eles fazem todo tipo de coisas. Eles me despem. Mas mesmo assim, eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre deu amor a mim em relação a eles. Eu nunca senti ódio por eles. Eu consegui orar por eles. Eu fico feliz em dizer que um deles, a pessoa que me chutou, uma das pessoas que me bateu publicamente, ele é um servo de Deus hoje. Ele diz mais tarde, depois de alguns anos, isso estava trabalhando nele. Este homem, mesmo depois de ter batido nele, mesmo quando a polícia perguntou dar os nomes quem bateu ele, até mesmo no tribunal, os juízes perguntaram os nomes que perseguiram ele, ele não falou. Ele diz que eles são meus amigos. Aquelas palavras trabalharam em seu coração e Deus ajudou ele e agora ele é um servo de Deus. Eu agradeço a Deus pelo amor de Deus. Então, meu querido amigo, se você tomar o jugo de Jesus Cristo, um dos componentes é amar o seu inimigo, orando pelas pessoas que te perseguem. Amar e fazer o bem a eles que nos odeiam. Meu amigo, você vai tentar fazer isso? Você pode estar orando, Senhor, salve-me da mão dele. Ao invés disso, você tentaria amar essa pessoa. Se você tomar o jugo de Jesus Cristo, então automaticamente sua carne, sua mente carnal estará sob controle. Você pode estar orando, Senhor, remova essa mente carnal, remova essa natureza carnal. Sim, o Senhor está pronto para remover a mente carnal. Para isso, você precisa seguir o caminho do Senhor. Você segue os ensinamentos do Senhor. Qual é o ensinamento do Senhor? Ame seu inimigo. Abençoe os que te amaldiçoem. A pessoa que está sempre amaldiçoando você, sempre gritando contra você, você está abençoando ele. Faça o bem a eles que te odeiam e ore por eles que te usam e tiram proveito de você e te perseguem. Aleluia. Meu querido amigo, você já pensou nesse componente do jugo? Senhor, permita-me amar meus inimigos. Através do Espírito Santo, você realmente recebe amor. Amor ágape. Como amor natural, isso não é possível. Amor natural, amor humano, o que é? O amor humano, nós lemos o versículo 45 e 46. Pois se você ama aqueles que amam a você, que recompensa tem vocês? Nem o mesmo fazem os publicanos? E se você sauda seu irmão, apenas o que você faz mais do que os outros, nem os publicanos também fazem? Seja perfeito, assim como o teu Pai que está no céu é perfeito. Aleluia. Nós amamos aqueles que nos amam, nós saudamos aqueles que nos saudam. Mas, meu querido amigo, na minha experiência pessoal, onde eu moro, quando eu vejo algumas pessoas estão com muita raiva de mim, eu saudo elas. Eu digo para eles, bom dia. Eu apenas digo, tudo bem?
Eu sei que algumas pessoas ficaram com muita raiva de mim, porque eles estavam com raiva de mim porque eu prego o evangelho e várias pessoas da religião deles estão vindo para o Senhor. Eles estão cheios de raiva em relação a mim. Mas o que eu faço? Quando passo por eles, eu saudo, eu cumprimento eles. Mesmo eles sendo mais jovens do que a minha idade, eu os saudo. E agora eu vejo que quando eu passo, alguns deles vão longe de mim e alguns deles me dão sorriso. Aleluia! Amigos, eu peço a você, por favor, tome este componente de amar o nosso inimigo. É muito importante. E depois vamos para o outro componente. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Você é o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com o qual será salgado, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui o outro componente, Jesus Cristo diz que você é o sal da terra. A terra significa para todo o mundo. Veja, você coloca esse componente. Sim, eu tenho que ser o sal. Vamos ler Colossenses capítulo 4, versículo 6 junto com isso. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Lá Paulo explica sobre isso pouco mais claramente. Seu discurso deve ser sempre com graça, temperado com sal, para que você possa saber como você deve responder a cada homem. Aqui ele diz que seu discurso seja sempre com graça, temperado com sal, para que saibas como deves responder a todos os homens. Amigo, você é o sal da terra. Significa que você é o sal. Imagina na comida se você não tem sal. Hoje em dia tem muita pressão de sangue e outras coisas e as pessoas evitam o sal e por isso eles não usam o sal. Você sabe como fica sem gosto a comida. Mas você se lembra dos dias em que você estava usando o sal? Quando você tinha sal com sua comida. Se você não tem sal suficiente em sua comida, não é saboroso. E quando você adiciona sal suficiente, você pode saborear a comida bem, com qualquer que seja a comida. Da mesma forma, quando as pessoas nos veem através da nossa conversa, devemos ser aceitáveis para eles, saborosas para eles. Aleluia! Não é assim que, essa pessoa está fazendo algo contra mim, então eu deveria falar contra ele. Não, nossa conversa deve ser sempre temperada com sal. Que tudo o que sai de nós, seja qual for a conversa, o que você faz, às vezes você sabe, nós fazemos algo para as pessoas que fazem contra nós. Nós fazemos coisas contra eles, falamos mal, nos retaliamos mal. Não pode ser isso. Mas o jugo de Cristo, quando você toma o jugo de Cristo, sua conversa será temperada com sal. Você é o sal da terra. Aqui diz, você é o sal da terra. E se esse sal perder o seu sabor, com o qual será salgado, é para nada bom, mas para ser lançado fora e lançado debaixo do pé dos homens. Meu caro amigo, na área onde você mora, na comunidade onde você está trabalhando, ou na fábrica, ou no escritório, ou no local onde você está trabalhando, onde você está estudando, onde você está ensinando, ou no hospital onde você está trabalhando, seja médico ou enfermeiro, ou qualquer coisa você estiver fazendo, ou você pode ser um advogado, qualquer coisa você estiver fazendo, meu caro amigo, você já pensou, Senhor, eu sou o sal para todas essas pessoas ao meu redor, da minha instituição, Senhor, eu sou o sal de todos os vizinhos, Senhor, o vizinho pode ser muçulmano, pode ser um idólatra, pode ser ateu, talvez um budista, ele pode ser um bêbado, talvez um ladrão, ou quem quer que seja, Senhor, que ele experimenta o sal de mim, que minha conversa, que meu comportamento seja gostoso para ele. Não é assim que depois de falar com você uma vez, depois de olhar para o seu rosto, eles viram o rosto. Uma vez no passado, onde eu estava morando, algumas pessoas estavam contra nós. Lá tinha um carteiro, velho carteiro. Ele era pessoa de outra religião, ele era um carteiro, ele trabalhava nos correios. Quando Deus me disse para mudar de uma cidade para outra, eu vi e comecei o ministério. Depois de alguns anos, quando fui lá, ele veio para mim e disse, ele me chamou Senhor Samuel, o Senhor deixou esse lugar. Sempre que o Senhor andava neste lugar, quando o Senhor andava na frente dos correios, eu costumava ver o Senhor ficava sempre sorrindo, e agora quando vocês saíram daqui, parece que o sol apagou.
nós não encontramos esse tipo de alegria. Veja, ele é um homem de outra religião, mas do meu comportamento, ele recebeu algo bom, ele recebeu algo maravilhoso. Ele diz, depois que o Senhor saiu desse lugar, nós sentimos tão mal, apesar de falarem contra mim, embora me acusem, mesmo se me xinguem, eu costumava carregar esse jugo em mim. Que quem me vê, talvez meus inimigos, talvez meu inimigo jurado, ou está sempre me odiando, eu costumava sorrir para eles, porque agradeço a Deus que eu voluntariamente tomei o jugo de Cristo em mim. Porque se eu não tomar o jugo em mim, então a carne em mim se levantará e virá contra mim. Eu agradeço a Deus pelo jugo de Cristo. Aleluia. Eu louvo e agradeço a Jesus Cristo que me deu a oportunidade de levar o jugo. O próximo componente do jugo é Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Você é a luz do mundo. Veja, você é a luz não só para você, você é a luz do mundo. No seu bairro, se a escuridão estiver lá, meu querido amigo, sua luz deve chegar lá. Com sua iluminação, você deve remover essa escuridão. A luz supera sempre a escuridão. A escuridão nunca pode derrotar a luz. Pense que você está em uma sala totalmente escura. Você não consegue ver nada. Escuridão densa. Você pega um pequeno palito de fósforo ou acende uma pequena vela. Tem pouca luz apenas. Então a escuridão não vai dizer que eu não vou embora por desta pequena luz. Eu irei embora quando a grande luz gloriosa vier. Você pode ver, mesmo aquela pequena luz daquele candelabro ou do palito de fósforo, a escuridão fica imediatamente deprimida, imediatamente fica pressionada. Da mesma forma, meu querido irmão e irmã, lembre-se, você é a luz do mundo. No meu bairro, se a escuridão está aumentando, a obra de Satanás está aumentando, é porque você não está dando luz suficiente para aquele lugar. É por isso que Satanás está escondido lá. É por isso que pessoas más estão escondidas lá. É possível que onde você mora pode ter um salão de balada onde as mulheres estão dançando, mulheres e homens podem estar fazendo todo tipo de danças sujas e danças nuas, e eles podem estar fazendo todo tipo de coisas más. Pode ter uma loja de bebidas alcoólicas, pode ter tantas outras coisas. O mal está aumentando, porque sua luz, você não está brilhando. O que você faz? Você mantém a luz para si e para sua família, ou para seus próprios parentes, e para todas as pessoas de quem você gosta. O que você deveria fazer? Você sai para os lugares escuros e fica lá. Deus me deu a graça de ir aos lugares onde tem pessoas bêbadas. Deus me deu a graça de ir ao lugar onde as prostitutas ficam. E Deus me deu a graça de ir ao lugar onde as pessoas fazem o jogo. Eu ando lá de um lado para o outro e digo: Senhor, eu sou a luz aqui. Deixa as trevas que cegam essas pessoas que estão tateando na escuridão. Seus olhos podem ser abertos. Meu amado irmão, amada irmã, ancião, jovem, menino, eu peço a você lembrar que você é a luz do mundo. Aqui diz que você é a luz do mundo. E em seguida, uma cidade que está situada em uma colina não pode ser escondida. Você está em uma colina. Você está na colina do Calvário. Você está no monte do Calvário. A luz de Jesus Cristo não está escondida no vale. Ela está no monte de Calvário. Ela está na colina da montanha para que as pessoas possam ver. Da mesma forma, você está no morro para que as pessoas possam ver você. Você não se esconde. Está escrito: nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, na casa, se houver uma vela, não a coloque debaixo do berço ou no alqueire, mas mantenha ela em um castiçal para que todas as pessoas ao redor possam conhecê-la. Da mesma forma, onde quer que você esteja morando, seja o que for que você esteja fazendo, em seu local de trabalho, em seu local de estudo, em sua casa, em seu bairro, quando estiver viajando, lembre-se de tomar este jugo. Eu sou a luz, eu sou a luz. O outro componente do jugo é: eu sou a luz, eu não deveria me esconder. Aqui eu deveria sair e me expor.
pela gloriosa luz que está operando em mim, deve ser vista pelo povo. Você conhece a luz? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Onde você deve ser a luz? Onde? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como estrelas no mundo. Aqui que vocês podem ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de pessoas corrompidas e perversas. Veja, meu querido amigo, você tem que ser a luz diante de pessoas desonestas. Você tem que ser a luz diante da nação perversa. Na minha vida, eu quero falar sobre um incidente. Nós compramos um lote de terra, um lugar. O oficial do governo e seus assistentes vieram e as pessoas conectadas com isso vieram e colocaram a marca do solo, porque eu tinha comprado com muito dinheiro para começar uma casa de oração lá e fazer um centro de treinamento bíblico para as pessoas. Então algumas pessoas eram contra, mas eu tive que pagar um preço alto e então trouxe o principal oficial do governo e o dono da terra, e eles colocaram todas as marcas e tudo mais. E na manhã seguinte, quando eu fui lá com os trabalhadores para cavar a parede composta, eu descobri que a marcação foi mudada cerca de 1,5 metro para baixo. Então os trabalhadores me disseram: veja, ontem a marca era de cerca de 1,5 metro para cima, mas hoje está 1,5 metro para baixo. Então eu disse aos trabalhadores: coloque 1,5 metro ainda mais para baixo e dá para eles 3 metros. E comecei a cavar. E então eles colocaram a marca ainda 1,5 metro para baixo e começaram a cavar. O vizinho que tinha mudado aquela marca para roubar nossa terra, que colocou as 1,5 metro para baixo, ele veio e disse: ô senhor, por que o senhor vai desse jeito? Eu coloquei a marca 1,5 metro para baixo ontem. Eu disse: por que você fez isso? Ele disse: porque eu queria construir alguns banheiros e outras coisas e tudo. Eu disse que meu Jesus me disse que se você pedir, eu deveria fazer algo mais. Por isso eu dei 3 metros para você. É por isso que eu dei mais 1,5 metro para você. Você sabe, eles achavam que se eu brigasse com eles, ele ia levar algumas pessoas para brigar comigo com barras de ferro e outra coisa. Se eu brigasse com eles, eles estavam prontos para brigar contra mim. Ao invés de brigar, eu dei mais 1,5 metro para ele. Claro que é uma grande perda para mim. 1,5 metro é uma longa distância, é muita terra, mas para seguir as palavras de Jesus, eu fiz isso. E você sabe que ele era um homem problemático. Ele costumava preparar cachaça em sua casa. Então ele era uma dor de cabeça para o pessoal da polícia. Uma vez o policial veio e me disse: ele só honra o Senhor. Ele apenas honra o Senhor. Ele só aceita o conselho do Senhor. Nós também não conseguimos controlar ele. Por favor, diga a ele para fazer assim. Olha, o mais problemático do meu bairro se tornou um homem escravo para mim. Eu vi ele, sempre que eu ando, ele se levanta e me cumprimenta. Depois ele nunca se comportou de maneira errada. Por quê? Ele podia ver, eu estava colocando o jugo de Jesus Cristo. Então, amados, nós temos que brilhar como a luz diante do povo corrupto, nação perversa. Eles podem tirar vantagem indevida de você. Aleluia. Você está pronto para fazer isso? Veja, aqui diz que você pode ser irrepreensível e inofensivo os filhos de Deus sem repreender no meio de uma nação perversa e corrompida, entre os quais você resplandece como luzes do mundo. A luz do mundo entre eles. Então, seja qual for a natureza do outro homem, meu amigo, você é o discípulo de Jesus Cristo. Você tem que puxar para baixo sua carne. O que sua carne vai dizer? Retalia, vinga, faz mal para ele. Olha que ele está atacando você, retalia. Mas você coloca o jugo, o ensinamento de Jesus Cristo em cima disso. Então a carne desce, a carne fica quieta. Ela não pode falar mais nada. Assim, a fim de trazer sua carne sob controle, o que você tem que fazer? Coloque o jugo. Sim, para as pessoas desonestas também vou me submeter. Isso é uma coisa muito difícil. Vocês conhecem 1 Coríntios capítulo 6, versículos 6 e 7.
6 e 7 nós lemos 1 Coríntios capítulo 6, versículos 6 e 7. É muito difícil quando você sabe que as pessoas estão roubando você, quando você sabe que as pessoas estão tirando proveito de você. Nós devemos permitir-nos ser defraudados. Meus queridos amigos, eu provei tudo isso. Se você vier ao lugar onde eu moro, as pessoas que uma vez falaram contra mim, as pessoas que queriam me defraudar, roubar tudo de mim, eu me submeti a eles. Permiti que me defraudassem. Não um caso, mas tem muitos casos. Por que eu faço isso? Quando minha carne aí me diz, vinga, eu digo, não, eu sou o discípulo de Jesus Cristo. Eu tenho que superar a mente carnal. Eu tenho que vencer a mente carnal. Eu deveria me permitir ser defraudado. Junto com isso, leia Mateus capítulo 5, versículos 40 e 41. Lá Jesus Cristo ensina algumas coisas importantes. Mateus capítulo 5, versículos 40 e 41. E se alguém te processar na lei e tirar a tua capa, também dá o teu manto para ele. E todo aquele que te obrigar a ir uma milha, vai com ele 2. Veja, aqui a palavra de Deus diz, que Jesus diz, que se alguém te processar da lei e tirar a tua capa, também dá seu manto para ele. Veja o que é o ensinamento de Jesus Cristo. Se você pegar esses componentes do jugo, então somente sua mente carnal estará sob controle. Eu praticamente testei isso. Eu quero te dizer praticamente. Apenas pregar não é suficiente. Porque você deveria saber o que eu estou pregando está certo e eu experimentei. E eu vivo uma vida assim. Assim, portanto, pela graça de Deus, Deus me deu graça. O Espírito Santo me ajuda a viver de acordo com essa palavra. Nesta cidade, quando começamos o trabalho há alguns anos, 20 anos atrás, Deus me deu um fardo para comprar um terreno. Um bom terreno perto do ponto de ônibus para que as pessoas que vêm de lugares distantes das montanhas possam facilmente chegar ao lugar. Então eu comprei um lugar do governo, você sabe, as transações continuavam e a conversa continuava, e ao governo eu dei dinheiro e comprei um lote, um grande lote. Então eu pensei que eu vou fazer uma livraria de Bíblia, porque não tinha livraria bíblica em toda a cidade. Eu pensei que teríamos uma livraria bíblica e depois teríamos um lugar para os pastores e as pessoas para morar. E eu pensei que teríamos um lugar para os estudantes morar e ter uma escola bíblica. E depois construir um bom lugar de adoração. Era uma terra grande, terra muito cara. Nós compramos e então permiti que um pastor viesse e ficasse lá. E pouco a pouco esse pastor secretamente vendeu uma parte daquela terra, porque ele era um homem atrás do dinheiro, por amor ao dinheiro, e ele pegou esse dinheiro. Então depois eu pensei, com o presbítero, esse homem não está indo bem. Nós pensamos em transferir ele daquele lugar, mas esse homem ficou muito bravo. Então eu pensei que não é bom brigar aqui. Depois de um ano, achei que ficaria tudo bem, porque era uma terra grande. Ele tomou uma parte e depois nos deixou fazer a construção na outra parte. Então ele concordou e disse, tudo bem, você pode construir naquela parte. Olha, a parte principal da terra foi totalmente comprada por mim. Eu paguei o dinheiro todo, o papel e tudo está comigo, mas pela força ele ocupou o lugar e depois o outro lugar ele concordou bem. Então eu gastei muito dinheiro para colocar uma grande parede, e quando a construção estava acontecendo, uma noite o que ele fez? Ele começou a remover alguns dos tijolos. Então no dia seguinte, quando nossos irmãos foram lá, eles viram os tijolos eram removidos. E eles relataram para mim, e eu disse, amigos, como ele removeu os tijolos, quer dizer, ele quer fazer uma briga conosco. Os olhos deles podem estar naquela outra terra também. Eu disse para os irmãos, pegue tudo de lá e venha. Vá embora de lá imediatamente. E até este momento estamos morando em uma casa alugada. Nós não temos uma casa própria. A terra que compramos para nosso próprio propósito está sob custodia daquela pessoa, e ele construiu algo e ocupou lá. Essa terra é muito cara. Agora os hotéis chegaram e está em um lugar com muita demanda, um lugar muito caro. Vale milhões e milhões de dinheiro. Agora você sabe, eu moro na casa alugada.
Uma vez, o dono da casa onde eu moro, ele veio e começou a chutar a porta. Ele disse, porque nós pregamos a palavra de Deus e as pessoas da nossa religião estão se convertendo para Jesus. Então, ele chutou a porta e disse, você desocupe a casa até amanhã. Se você não desocupar a casa, eu vou arrancar seu estômago. Ele estava tão bravo. Então, eu vi pela manhã e pensei, aquela outra terra que eu comprei está vazia e outro homem está ocupando. Então vou dizer para ele que eu vou começar a construir uma casa para nós. Construir um local de culto para nós. Um pequeno lugar para nós. Eu pensei e peguei uma pequena scooter e esse lugar ficava a cerca de 1,5 km do local onde eu morava, em uma casa alugada. Isso foi no tempo da manhã. Quando eu estava no caminho, a cerca de 400 metros da distância, alguma voz no meu coração diz, Samuel, você quer a terra ou você quer a palavra de Deus? Você sabe qual palavra de Deus naquele momento veio para mim? Se alguém te processar da lei e te tirar a túnica, dá a tua capa também. Veja que ele não tinha me processado, ele apenas pegou a terra. Então você sabe o que eu disse para mim mesmo? Para minha carne? Veja, minha carne levantou e me instigou o que? Pegue a terra e construa a casa. Você sabe o que eu disse para minha carne? Se você me incomodar mais, mesmo eu vou dar essa moto também para aquele homem. E eu vou voltar a pé. Meu querido amigo, para seguir essa palavra, eu tive que sofrer muito. Ainda agora estou morando em uma casa alugada. E isso sendo gravado em sala de uma casa alugada. Em um quarto temporário. Esse não é o nosso próprio quarto. Quando o nosso próprio lugar, que eu comprei, é de cerca de 1,5 km da distância daqui. Um lugar bonito, agora um lugar muito caro. Pois para seguir essa palavra de Jesus Cristo, o que eu quero? Eu quero aquele componente do jugo de Jesus Cristo sobre mim. Para aquele propósito, eu ainda continuo aqui. Aleluia! Portanto, meu amado irmão, amada irmã, você pode estar brigando por seu trabalho, você pode estar lutando por sua promoção, você pode estar fazendo muitas coisas contra. Hoje em dia nós lutamos pelos nossos direitos, virou uma coisa normal lutar pelos nossos direitos. Eu quero te contar um incidente, você pode rir de mim. Nós estávamos viajando no trem para outra cidade. E comigo tinha irmãos e irmãs, como uma equipe estávamos viajando. Nós reservamos nosso berço onde tem lugar para dormir. E enquanto estávamos viajando, quando chegamos à estação, algumas pessoas vieram e ocuparam nosso assento pela força. Veja, o grupo de pessoas veio e ocupou nosso lugar pela força. Então eu pensei que estava tudo bem. Pagamos o dinheiro. Então comecei a discutir com aquele homem e enquanto eu discutia, algumas palavras grosseiras saíram da minha boca. Eu não falei palavrão para ele, eu não usei nenhuma língua imunda, mas minha conversa não foi temperada com sal. Algumas palavras saíram. Então você sabe, depois de alguns minutos, o Espírito Santo começou a falar comigo. O que você fez? Que tipo de palavra saiu de você? Então você sabe o que eu fiz? Senhor, eu vou punir o meu eu que saiu de mim, que eu fui ao banheiro. Você sabe que os banheiros de segunda classe ferroviária não são limpos, estão muito sujos. O que eu disse, carne, você vai limpar esse banheiro. Então eu comecei a limpar o banheiro com a mão e dei um castigo para minha carne. Eu disse, carne, você me instigou a falar contra essas pessoas. Então eu limpei e depois eu vi. E depois eu comecei a orar, Senhor, conceda-me a graça de fazer amizade com essas pessoas. Dentro de uma hora, Deus me deu a graça de se tornar amigo deles. Por quê? Amigável com aquelas pessoas que roubaram nosso assento, ocuparam nosso assento. Amigos, temos que carregar o jugo sempre. Esses são os dias que nós queremos lutar pelos direitos. Você sabe que Jesus Cristo diz, nós não somos deste mundo. Sejam quais forem os direitos deste mundo, nós não temos direitos. Nós somos o cidadão do reino celestial. Você deve entender que toda a terra está sob a influência de Satanás. Satanás usa as pessoas, seu próprio povo, para que ele possa atacar você e seu testemunho seja perdido. Quando as pessoas exigem algo, o que Jesus Cristo diz? Mateus 5, 40, 41.
E se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Nós somos os cidadãos da Nova Jerusalém. Somos os cidadãos do novo céu e da nova terra. E nós somos os cidadãos do reino de Deus. Então devemos brilhar diante deles. E aqui Jesus Cristo diz: todo aquele que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele as 2. Naqueles dias, esses dias você não consegue entender isso. Naqueles dias, muitos ladrões estavam lá em Jerusalém. Na terra de Israel, quando as pessoas vão a Samaria, tinha muitos lugares solitários, desertos, lugares escuros, onde os ladrões costumavam se esconder e atacar as pessoas. Quando as pessoas passam por ali durante a noite, o que as pessoas costumavam fazer? Os homens fortes, as pessoas fortes arrastam uma pessoa da praça. Venha, você tem que andar comigo. Você vai ter que andar comigo. Eles tomam um companheiro, porque se um companheiro estiver junto, o ladrão que está se escondendo, ele não vai atacar. Então, o que eles costumavam fazer? Do mercado, eles arrastam um homem indefeso, um homem que não consegue defender. Venha, venha comigo. Venha, você anda comigo. Por que eles fazem isso? Para que quando ele anda por aquele lugar deserto ou solitário, o ladrão não ataca ele. E este homem a quem ele tomou pela força, quando ele voltar, então certamente o ladrão vai atacar ele. Por isso, naqueles dias, eles costumavam levar pessoas assim sempre que estão sozinhos. As pessoas que são saudáveis, as pessoas que são influentes, elas costumavam levar as pessoas. Naqueles dias havia muitos escravos também. Havia muitas pessoas que não têm muita coisa. Eles eram pessoas comuns. As pessoas ricas, as pessoas de influência arrastam essas pessoas fracas da praça. Venha, ande comigo por 1 milha, para que ele possa atravessar o lugar solitário onde os ladrões se escondem. Então este homem tem que ir com eles, fingindo que está falando com ele. E então quando ele voltar, ele certamente será atacado pelos ladrões. E nessa situação, o Jesus Cristo diz: se algum homem forçar você a andar 1 milha, vá mais 1 milha com ele. Isso significa que colocando a si próprio em perigo, vai com aquele homem. Você sabe, este é o caminho, este é o componente do jugo. Amigo, eu posso te dizer pela graça de Deus, eu estou carregando o jugo de Jesus Cristo em mim. Isto não é uma hipocrisia. Isso não é algo que prega e algo que faz exteriormente. Não, praticamente você pode ver na minha vida pessoal, eu estou carregando o jugo de Cristo em mim. Aleluia. Eu conheço a doçura de carregar o jugo de Jesus Cristo. Você sabe o que? Quando eu carrego o jugo de Jesus Cristo também está comigo. Amigo, se você quer vencer sua carne, se você quer vencer sua mente carnal, se você quer crucificar sua carne, o único caminho é tomar o jugo de Jesus Cristo. E o jugo tem componentes diferentes. Eu continuarei com os componentes que compartilhei com vocês. Número 1 é: você é o sal da terra. 2, você é a luz da terra. 3, quando as pessoas processam, devemos permitir que nos defraudem. Ok, você fez isso? Você continua. Você pode fazer o que quiser fazer. Vou contar que houve uma ocasião em que algumas pessoas levantaram uma acusação contra mim. Um escândalo sexual sobre uma mulher. Eles disseram que eu cometi o adultério com ela. Eu apenas fiquei quieto. Mas o marido daquela mulher ficou muito irritado com isso. E esse casal entrou com uma ação contra o acusador, no meu favor. Caso de difamação. Eu não estava lá, eu tinha ido para pregar em outro lugar. Quando eu voltei, eu ouvi dizer que essa pessoa levantou algumas alegações contra mim. E o marido da mulher registrou BO de difamação contra aquela pessoa que tinha me acusado. E então eu liguei para esse casal e eu disse para eles que se vocês não retirar o BO de difamação contra o meu acusador, vocês não podem fazer ministério comigo. Então eles disseram: eles podem fazer mal assim? Eles podem contar testemunhas falsas assim contra o Senhor? Então eu disse: o nosso caminho é o caminho da alegação. Nosso caminho é o caminho pelo qual Jesus Cristo andou. Eu disse: 7 testemunhas se levantaram contra Jesus Cristo e levantaram muitas falsas alegações. Temos que nos deixar ser alegados.
temos que nos alegrar. É por isso que Jesus Cristo diz, quando as pessoas falam contra você, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurado és quando te insultam e te perseguem, e dizem falsamente todos os tipos de mal contra ti por minha causa. Regozijem-se e sejam excessivamente alegres, porque grande é a tua recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de ti. Sabe quando eu disse para aquele irmão retirar o caso da difamação, ele começou a chorar, sua esposa começou a chorar. Ele disse que teremos que levar essa culpa sobre nós para sempre. Eu disse, aguenta isso por causa de Jesus Cristo. Com lágrimas eu disse para eles. Então eles já tinham enviado o aviso com advogado para aquela pessoa. A pessoa que acusou tinha ficado assustada, porque era uma absoluta mentira total. Não havia nem 1% de verdade nisso. Mentira total, 100% mentira. Não há porcentagem de verdade nisso. Ele sabia disso, mas ele queria fazer algo assim. Então esse homem tinha ficado assustado e apenas quando o marido da mulher retirou o BO, aquele homem que acusou foi liberado. Mas até aquele momento, aquele homem ficou com silêncio. Eu louvo e agradeço a Deus. Meu querido amigo, você é o discípulo de Jesus Cristo. Será que você tem esse jugo sobre você? Eu estou ensinando esta palavra como o jugo de Cristo sobre mim. Não estou falando exteriormente. Eu não estou falando superficialmente. Eu estou falando com você com a experiência prática. Você tem o jugo de Cristo com você? Se você não tem o jugo, hoje tome a sua decisão. Oh Senhor, ajuda-me para tomar o jugo sobre mim. Então sua carne ficará sob controle. Você vai conseguir crucificar sua carne. Nós vamos continuar em próxima parte.